2020. E eu quero meditar num texto bíblico, aliás, numa história que nós queremos resumir, mas quero convidá-los para ler o livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 20. Eu vou falar sobre um personagem que todos conhecem, desde os mais pequeninos, as crianças, todos conhecem. Mas o Senhor colocou no meu coração, entendo assim, para tratarmos hoje deste tema, as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. A coisa mais importante para todos nós é a consciência de que somos filhos de Deus. Quando nós temos a plena certeza de que somos filhos de Deus, nós temos plena certeza também que as bênçãos de Deus estão sobre nós. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 28, verso 20 a seguir. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Muito bem. A história de Jacó é uma história que todos nós conhecemos. Ela inicia-se lá no capítulo 26, aliás, 25, o nascimento de Jacó, que tinha como um irmão Esaú. E Esaú era o primogênito, Jacó não. Mas Jacó, ele enganou seu irmão e trocou um prato de comida pela primogenitura que pertencia a Esaú. Todos conhecem esse texto, quando Esaú estava caçando, pois ele era caçador, era um homem muito chegado ao seu pai, e Jacó era um homem mais caseiro, mais ligado à sua mãe. E Esaú um dia sai para caçar e provavelmente ficou muito tempo no campo. E quando retorna estava cansado, com fome, com sede. E quando ele chegou na sua casa, ele encontrou no meio do caminho Jacó, que fazia um prato delicioso. E ele sentiu o cheiro daquele prato e pediu para Jacó que lhe desse para matar a sua fome. Mas Jacó era muito esperto, muito inteligente, muito sabido. Jacó então começa a negociar com ele. Olha, se você me der a sua primogenitura, eu te dou um prato de comida. E naquele momento, Esaú diz: de que vale a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome, se eu estou aqui morrendo de fome? A fome é um negócio terrível, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas reclamam, que está passando fome, pegam uma comida um pouquinho pior, já essa comida aqui está passando fome, está passando mal. Acredito que a maioria de nós aqui, se não todos, não tem ideia do que é passar fome. Fome é o anseio mais básico do homem. É a ansiedade pela sobrevivência, é a luta para se manter vivo. E quando o homem está com fome, todas as outras coisas lhe perdem o valor. E naquele momento, para Esaú, ele estava tão faminto, que ele diz: de que me vale agora a minha primogenitura, se eu estou aqui morrendo de fome? Se os irmãos tiverem a oportunidade de ver uma pessoa de fato com fome, vocês vão ver que ele é capaz de fazer as mais grotescas atitudes, ou para não dizer as mais animalescas atitudes, para matar a sua fome.
E Esaú estava ali, com fome, e Jacó, se aproveitando desta situação, negocia com ele então a sua bênção, o seu direito à primogenitura. E ali então Jacó ganha de Esaú o direito à primogenitura. O direito à primogenitura, meus irmãos, é uma bênção de Deus. E eu quero trazer para os nossos dias aí como uma bênção temporal. Uma bênção que as pessoas recebem por herança. Muitas pessoas hoje estão vivendo muito bem porque os seus pais trabalharam e deixaram uma herança e hoje estão usufruindo desta herança. A bênção da primogenitura, segundo alguns estudiosos, 50% da herança ficava para o primogênito e o restante dividia pelos outros filhos. É isso mesmo, pastor Sidney? Mas se nós analisarmos também do ponto de vista de Esaú, matematicamente, nós vemos que ele não estava muito errado não, né? Porque tinha ele e Jacó. Quer dizer, se ficar com 50%, pode ficar com o meu direito de primogenitura igual ao outro direito, né? Também acho que ele não foi muito bobo não, matou a fome na hora ali e ficou como estava. Mas é um direito, um conceito que eu quero trazer para os irmãos. As bênçãos temporais. Deus, como nosso Pai, tem nos dado bênçãos temporais. Todos nós temos o direito de trabalhar, de conquistar, de ganhar. Temos direito de usufruir daquilo que os nossos pais deixaram, do legado que os pais deixaram em termos de, aqui é financeiro mesmo. Então é uma bênção, uma das bênçãos, as bênçãos temporais. O direito à primogenitura. Presta minha atenção. Mas Jacó também engana Esaú uma outra vez. Quando Jacó já estava, aliás, Isaque, seu pai, já estava velho, e ele então chama Esaú, que era o primogênito, e diz a ele, ó, vai caçar, pega uma caça e prepara um prato bem gostoso para que o seu pai possa comer, estou resumindo aqui, né? E te abençoar. Aí vem uma outra bênção, a bênção da primogenitura. Jacó tinha conquistado o direito da primogenitura, e agora tem a bênção da primogenitura. E esta bênção ainda pertencia a Esaú, era direito de Esaú. E ele vai caçar. Mas enquanto ele está caçando, a mãe de Jacó, Rebeca, chama Jacó e diz, olha, eu ouvi o seu pai dizer a Esaú para fazer uma caça, preparar um prato, para que ele possa abençoá-lo. Faz o seguinte, pega uma das cabras lá do pasto, e nós vamos fazer um prato bem gostoso para o seu pai, e você vai oferecer a ele, para que ele te abençoe. Jacó, a princípio, não aceitou, porque ele disse, se o meu pai descobrir este engano, ele certamente me amaldiçoará. E eu nem serei abençoado, mas serei amaldiçoado. E ela disse, não, pode deixar. Mãe sabe fazer as coisas, né? Pode deixar que eu faço o que eu mando. E aí, ele foi, pegou lá o cabrito, a mãe dele preparou um prato bem gostoso, levou para Isaque. Mas como Jacó ia chegar em Isaque, se Isaque, apesar de estar cego, pela velhice, ele sabia perfeitamente distinguir entre Esaú e Jacó. Então a sua mãe lhe dá algumas instruções. Olha, pega a pele de cabra, coloca sobre a mão, sobre o pescoço, porque Esaú é um homem peludo, veste a roupa de Esaú para que você fique com o cheiro dele. Então Jacó vai até Isaque e diz a ele, meu pai, e Isaque pergunta, quem é que está aí? E Jacó responde, é Esaú, teu filho. Vim te trazer o prato que o Senhor me pediu para me abençoar. Aí Isaque diz, mas já? Aí Jacó diz, Deus mandou a caça ao meu encontro. E já preparei, está pronta. Aí vem aqui, aí cheirou a sua mão.
a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú. De certo que ele foi enganado e ele comeu aquele prato gostoso, aquele prato saboroso, e então ele dá a bênção da primogenitura a Jacó. A bênção da primogenitura, meus irmãos, eu classifiquei aqui como a bênção para a posteridade. O direito de primogenitura é material, é físico, é a fazenda, é o gado, é a casa. Mas a bênção da primogenitura tinha a ver com a bênção que veio de Abraão para Isaque. E agora Isaque ia passá-la para Jacó. E certamente Jacó passaria para a posteridade. Deus tem bênçãos temporais. Deus tem bênçãos para a nossa posteridade. Bênção para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Deus, meus irmãos, Ele é cuidadoso nisso. Porque aquela bênção que Ele deu a Abraão, Ele deu a Abraão e disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você é herdeiro da bênção que Deus deu a Abraão. Tem a bênção temporal. Todos temos direito a usá-las. Já falamos aqui sobre isso. Cuidado para não se escorar nela. Tem a bênção para a posteridade. Hoje nós vivemos, meus irmãos, bênçãos que os nossos pais trabalharam para conquistar, que os nossos avós trabalharam para conquistar, que são bênçãos para a posteridade. E nesta noite eu quero declarar a todos os irmãos, de acordo com a palavra de Deus, que as bênçãos para a tua posteridade estão sobre a sua vida. Por isso não há o que temer, porque o Senhor cuidará do amanhã. Por isso nós cantamos na nossa ceia, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que será do meu filho? O que será do meu neto? Talvez para alguns seja muito cedo para pensar nisso, né? Mas alguns aqui já podem começar a pensar. O que será? Eles herdarão as bênçãos da posteridade. A bênção que Jacó, naquele momento, recebeu, e eu gostaria de lê-la. Chegou-se, beijou, então sentindo o cheiro das vestes de Jacó, isso Isaque fazendo, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ele estava pensando que era Esaú, né? E aí então ele abençoa Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Jacó, então, ele engana Esaú mais uma vez. E quando Esaú chega com a caça, que ele demorou, e ele prepara, então, lá o seu prato, ele leva para Isaque, e quando ele entra para oferecer a Isaque aquele prato, Isaque pergunta: mas quem é? É Esaú. Então a Bíblia diz que ele estremeceu e perguntou: quem foi esse que saiu agora? Aí então Isaque entendeu que havia sido enganado. E aí Esaú disse: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. No verso 36 do capítulo 27. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. E perguntou ao seu pai: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção?
lá em Hebreus, capítulo 16, verso 17, diz para nós não sermos como Esaú, que desprezou a sua primogenitura, e depois que mesmo chorando, não pôde mais recuperá-la. E nesse texto aqui nós vemos, não reservaste, tem mais alguma bênção para mim, pai? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que o tenho posto por senhor de ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Valorizar, meus irmãos, aquilo que Deus nos deu. Tudo que temos veio de Deus. A sua riqueza veio de Deus. A sua saúde veio de Deus. A sua casa, tudo que você tem é herança de Deus. E certamente, se nós somos filhos de Deus, a bênção da posteridade está sobre nós, porque os nossos filhos herdarão a bênção que Deus colocou sobre nós. Se eles não a desprezarem, se nós não a desprezar, como Esaú fez, por um prato de lentilha. Às vezes nós somos colocados em situação difícil, situações críticas, e nós somos convocados para decidir entre manter a herança do Senhor ou trocar por um prato de lentilha, por um prato saboroso que o mundo oferece a todos nós constantemente. Nós vemos o inimigo, o mundo, a carne, oferecendo pratos saborosos para trocar pela nossa primogenitura. E precisamos tomar cuidado para não perdermos também a bênção da posteridade que Deus tem colocado sobre nós. Muito bem. Esaú buscou, mas muito tardiamente, e não pôde mais recuperar. Cuidemos para não perder as bênçãos de Deus que estão sobre a nossa vida. Em função disso, Jacó foge. E quando ele foge, ele chega a um determinado lugar. Lá no capítulo 28, a partir do verso 10. Ele chega em um determinado lugar e ele passa ali a noite. E para dormir ele pega uma pedra, coloca sobre a sua cabeça e ele dorme. E à noite ele tem uma visão, um sonho, uma escada que tocava do chão ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. E diz que no topo, Deus diz a ele, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Aqui Deus então confirma a Jacó a bênção, o direito à primogenitura e a bênção da primogenitura. É muito bom, meus irmãos, sermos abençoados. São bênçãos extraordinárias, bênçãos maravilhosas. E Jacó então ele foge para Harã, com medo do seu irmão, pois seu irmão havia prometido matá-lo. E lá ele fica 20 anos. Mas antes de sair do lugar onde ele estava, ele faz um voto ao Senhor. O texto que nós lemos, capítulo 28, verso 20 a seguir. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele sai ali, sem nada. Apesar de ele ter conquistado o direito de primogenitura, ter conquistado a bênção da primogenitura, ele sai de mãos vazias.
E ele atravessa para o outro lado, sem nada na mão, para ir a uma terra, para se livrar, para salvar pelo menos a sua vida. E ele vai então até Harã, e lá ele fica 20 anos. Nesses 20 anos, chegando lá, ele trabalha 7 anos para ter Raquel como mulher. Mas aí ele é enganado. Porque, meus irmãos, a vida sempre dá o troco. Ele pediu para o seu tio casar-se com Raquel, que queria casar-se com Raquel. Ele disse: se você trabalhar para mim 7 anos, você casa com Raquel. Ele trabalhou 7 anos. Disse que ele amava tanto a Raquel que aquilo pareceu alguns poucos dias. Mas quando ele foi casar, naquele tempo não tinha luz elétrica, né? Não tinha. Quando acordou de manhã, era a Leia que estava lá. Aí ele correu lá para o tio dele e falou: o senhor me enganou. Ele falou: olha, não se faz aqui dar a mais nova antes da mais velha. Você vai ter que agora trabalhar mais 7 anos para casar com Leia, para casar com Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos e casou-se com Raquel. Depois disso, meus irmãos, ele pediu ou concordou com seu tio Labão para ter um salário, porque 14 anos trabalhando para ter as suas mulheres, e agora ele precisava construir a sua vida. E durante 6 anos ele trabalhou pelo salário. E aí acontecia uma coisa interessante. Labão, que era muito esperto, concordou com ele em dar as ovelhas ou as cabras malhadas como salário. Só que aí, meus irmãos, só nascia a maioria as malhadas. E Labão olhou e falou: está nascendo muito malhado. Trocava o salário dele. Falava: não, a partir de agora vão ser as brancas, né? As de cor, sem. Aí passavam a nascer só aquela qualidade de ovelhas e de cabras. Tem uma artimanha que ele fez lá, que depois vocês leem lá o texto. E ele foi crescendo o rebanho de Jacó. E trocava. E fez isso, meus irmãos, 10 vezes. Labão olhava: está ganhando muito. Vamos trocar, agora é só as malhadas de novo. Aí começavam a nascer só malhadas. A Bíblia diz assim: a quem abençoou o Senhor abençoou. E certo dia alguém disse: como amaldiçoarei a quem Deus abençoou? A bênção de Deus estava sobre Jacó. Ele foi prosperando, de forma que ele ficou com muito gado, muito mais que Labão, e temeu, ficou com medo, pois Labão já olhava ele com os olhos de quem não estava gostando. Os seus filhos acharam que Jacó tinha levado a riqueza do seu pai, e Jacó então vai orar ao Senhor. E Deus diz a Jacó: eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez um voto. Deus não se esquece, meus irmãos, do voto que você fez. Se você se comprometer com Deus, Deus estará comprometido com você. E pode passar 5, 10, não sei quantos anos, quando você chegar a buscar ao Senhor, Ele vai se lembrar e dirá: eu sou Deus, daquele dia que você dobrou o seu joelho e me fez um voto, eu ainda estou aqui e vou cumpri-lo. Em Gênesis capítulo 32, verso 10, que vai falar do retorno, quando ele então começa a fazer o seu retorno para a sua casa. Ele ora ao Senhor e diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste aos teus servos. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você se comprometeu com Ele e Ele aceitou o seu compromisso, fique tranquilo, porque Ele cumprirá, porque Ele é fiel. E aí ele diz, no retorno, eu vou resumir aqui bastante,
Ele vem com toda a sua fazenda, com todo o seu gado, com todas as mulheres, com todos os seus filhos. E ele, chegando no val do Jaboque, que ele precisaria passar para o outro lado, ele passa todo o gado, aquela multidão, e ele diz ao Senhor: menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo. Verso 10 do capítulo 32. Porque com um cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ele passou com um cajado, e agora era tão grande a multidão que vinha com ele, de gado, de ovelhas, que ele teve que dividir em 2 bandos. Deus honrou a sua promessa. Deus honrou o voto que Jacó fez. Mas, meus irmãos, para finalizar esta meditação, Jacó agora tinha experimentado o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura. Agora ele tinha experimentado o que é a bênção de Deus sobre a sua vida, a fidelidade de Deus. Mas ele, chegando ali no val do Jaboque, antes de passar para o outro lado, ele passa as suas mulheres, os seus filhos, o seu gado, e ele fica sozinho ali. Ele diz que ele orava e à noite se achou lutando com um homem. E o homem queria ir embora. Era o anjo do Senhor. E ele não deixava, até que lhe tocou na juntura da coxa, e ele então não teve mais força para segurá-lo. E o homem pedia: deixa eu ir, porque a alva já vem aparecendo. E agora Jacó, entendendo que existia algo superior, maior do que o direito de primogenitura, do que a bênção da primogenitura, agora Jacó diz: não te deixarei, se não me abençoares. Que bênção é essa? Ele já tinha o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura. E agora, se tu não me abençoares, eu não te deixo sair. E aí o anjo pergunta a ele: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Para ganhar a bênção ou direito de primogenitura, lhe valeu a sua esperteza, a sua inteligência, saber aproveitar a oportunidade. Não tem problema. O direito de primogenitura você consegue. As bênçãos temporais dependem do seu trabalho, da sua inteligência, do seu esforço. A bênção da primogenitura, também ele deu um jeito lá e pode até se conseguir, fazendo algumas manobras. Mas agora, meus irmãos, nada disso tinha validade para Jacó. Porque agora ele precisava reconciliar-se com Deus, receber a bênção, o que eu chamo aqui de bênção da eternidade. A bênção que não se compra com inteligência, com esperteza, com dinheiro. A bênção que não há manobra que te faça conquistá-la. Ela é conquistada com esforço. Ele lutou a noite inteira: ele não te deixarei ir se não me abençoares. O quanto você tem se esforçado para ser abençoado com essa bênção que vai além dos bens materiais, além da herança e dos valores morais e outros dos seus pais, da sua família. Quanto você tem lutado, quanto você tem se esforçado. E aí o anjo pergunta: como você se chama? Eu me chamo Jacó. É a hora da sinceridade. É a hora de Jacó estar sozinho com Deus. Não tem ninguém, não tem a família, não tem os filhos, não tem a riqueza. Tudo passou para o outro lado. E agora eu só vou adiante se o Senhor me abençoar. E aquele anjo diz: então não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. A bênção de Deus. A bênção para a eternidade. A bênção, meu irmão, que ninguém pode roubar de você. As riquezas, o nome,
a fama, tudo isso vai passar, tudo isso uma hora você perde. A bênção da posteridade, você morre e vai embora, e fica aqui para os teus filhos, para os teus netos. É o seu nome, é o seu legado, é tudo aquilo que você construiu. Mas, meus irmãos, nós carregaremos para a eternidade aquela bênção que só Deus pode dar. E não há manobra, não há forma de conquistá-la, senão com sinceridade, com humildade, com oração. É chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o trapaceiro, mas a partir de agora eu quero mudança. Esta bênção é uma bênção, meus irmãos, que provoca conversão, provoca transformação. E figurativamente aqui, Jacó, ao passar para o outro lado, quando ele chegou de manhã, que o sol raiou, olharam para Jacó e viram Jacó mancando, andando diferente. A bênção, meus irmãos, esta bênção que só Deus pode dar, ela causa a conversão, a transformação. Você passa a andar diferente, se comportar diferente, viver diferente, viver uma vida que as pessoas vão olhar para você e falar: mas não era fulano de tal? Era, mas agora ele foi transformado, ele foi convertido, porque ele foi abençoado por Deus. Sobre ele está a bênção da salvação, a bênção para a eternidade. E é essa que nós temos que trabalhar, e é por essa que nós temos que lutar. Portanto, neste primeiro dia, nessa primeira Santa Ceia de 2020, fica esta palavra para os irmãos: façam uso de tudo que Deus provê para a sua vida, aproveite. Mas não há bênção mais extraordinária do que ser salvo em Jesus Cristo, de que ter os seus pecados perdoados, de poder ter acesso a Deus, e como o apóstolo Paulo diz, chegar a Deus com ousadia, entrar na presença de Deus. Este é o maior privilégio. Pode faltar as terras, as casas, o dinheiro, pode faltar tantas coisas, mas se nós tivermos esta bênção, nós viveremos felizes, seremos alegres, glorificaremos ao Senhor, e ao ir para a eternidade, nós a levaremos conosco, e só ela. Então a salvação, meus irmãos, construa a sua salvação, lute pela sua salvação, não abra mão da sua salvação. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Eu desejo a todos os irmãos um ano próspero, a bênção temporais, as bênçãos para a posteridade sobre a vida dos irmãos, mas sobretudo as bênçãos eternas, as bênçãos que nós vamos conhecê-las lá na eternidade, que ninguém poderá tirar de nós, que apesar de todas as dificuldades pelas quais você pode estar passando, elas estão garantidas, estão guardadas, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, elas são eternas. Que Deus os abençoe a todos. Vamos ficar em pé, meus irmãos.